Capítulo 5 Lidando com os sentimentos. Sentamos confortavelmente na sala de estar, eu e provavelmente uma dúzia de outros adultos. Estávamos nós conversando e nos conhecendo. Crianças pequenas entravam e saíam, rindo e sendo totalmente aceitas em casa entre os adultos. Pensei comigo mesmo que poderia ser qualquer lar na América e esperava aprender mais sobre a extraordinária aparência das pedras preciosas de que tinha ouvido falar. Eu não fiquei desapontado. Um homem chamado Glenn levantou-se e começou a caminhar para a cozinha, e quase imediatamente as crianças seguiram rindo e gritando. Eu achei uma! E aqui está uma! E novamente, eu vi uma cair. Diante dos meus olhos, eles estavam coletando pedras preciosas aleatórias, de diferentes tamanhos e cores, onde não havia antes. O que eu acabei de ver e como ele fez isso? Eu perguntei a um novo amigo que se sentou do meu lado. Perguntei se elas caíram dos bolsos dele, mas ele riu e disse: não, elas simplesmente caem do ar quando ele está por perto. Ele então me disse para esperar e ver novamente. Não muito tempo depois, as crianças encontraram uma do meu lado no sofá e novamente na minha frente no chão, depois novamente e por todo o caminho de volta para a cozinha. Eu realmente fiquei me perguntando como aquele homem fez isso. Meu amigo Glenn voltou ao seu lugar e conversou conosco, mas para ser honesto, eu não consigo nem lembrar o que ele disse. A minha mente estava ocupada, tentando saber como ele fez isso. Mesmo enquanto ele se sentava e nos visitava, de vez em quando eu ouvia um leve ruído, como uma pedrinha caindo no chão da cozinha atrás de nós. E as crianças imediatamente gritavam e corriam para encontrar outra pedra preciosa que não estava lá antes. Eu estava realmente intrigado. Obviamente, Deus estava fazendo algo deliciosamente incomum e surpreendente para mim. Mas alguns dos outros estavam acostumados com isso e mostraram uma leve diversão e aparentemente alegria com o aparecimento dessas pedras, que parecem seguir a presença do Glenn e da sua esposa. Eu me senti estranhamente confortável e em casa com esse grupo de pessoas, e eu gostei de conhecer alguns deles. Eu havia conhecido Michael King em outra reunião alguns meses antes. Eu tive que deixar essa reunião cedo, porque eu morava muito longe, e ao saber que Michael e alguns dos outros se reuniram ao meu redor e oraram por mim, foi uma oração tão certa sobre os desafios atuais na minha vida, e Deus intercedeu por mim e me abençoou. Como eles sabiam disso? Por que eu não tinha contado a ninguém algumas dessas coisas? Então, alguns adultos e todas as crianças que encontraram as pedras preciosas ficaram encantados por serem presenteados com elas. Eles me deram as suas pedras preciosas em um saquinho transparente, muito mais de uma dúzia, e uma roxa bem grande, um amarelo claro menor e todos os tipos de outras cores bonitas, transparentes e brilhantes. Eu fiquei pensando, sério? Esse foi um presente raro, precioso e incomum. E eles estavam me presenteando com as bênçãos que Deus os presenteou. Eu me senti honrado, tocado e surpreso, e intrigado, tudo ao mesmo tempo. O que há dentro delas? Eu pensei. Mesmo as crianças que alegremente me deram a um estranho, para a maioria, aquilo que acabava de ser um presente precioso e maravilhoso para eles. Ainda mais do que as pedras preciosas, eu gostaria de ter esse tipo de coração também.
Eu pensei sobre isso durante todos os 50 quilômetros de volta para casa e ainda semanas depois. Relatei o ocorrido à minha família e a resposta deles foi imediata e de descrença. Eles não quiseram ouvir mais, mas não podiam negar a alegria que parecia me cercar como uma nuvem por semanas depois. E as pedras preciosas? Bem, essa é uma pergunta tão interessante porque eu planejava levá-las a um joalheiro e fazer uma verificação para ver o que eram. Eu esperava que fossem incomuns, tanto no tipo quanto no corte, porque para mim eram joias do céu. Mas o tempo passou e, embora eu pensasse nelas com frequência, nunca cheguei a levá-las ao joalheiro. Mas eu as guardei no saquinho original, escondida, misturada junto com as joias minhas em uma caixa de equipamentos. Sim, é onde eu as mantenho guardadas. Como toda a vida muda, de repente a minha também mudou, e eu precisava fazer uma mudança imediata de localização. Embalei todas as minhas coisas mais valiosas e deixei no meu carro, incluindo a pequena caixa onde as pedras preciosas estavam escondidas, e comecei o meu processo de mudança. Porém, a janela do meu carro foi quebrada e tudo no meu carro foi roubado 2 dias depois, incluindo, sim, as pedras preciosas que eram tão preciosas para mim. Eu pensei nisso por muitos dias e ainda mais eu não consegui recuperar as minhas coisas e muito menos as pedras preciosas. Fiquei me perguntando, então elas eram para as pessoas da rua que arrombaram o meu carro? Sério isso? Toda vez que eu pensava nisso, uma e outra vez, e eu ainda penso, eu rio. Qual será o motivo daquelas pequenas joias terem caído nas mãos daqueles que a roubaram? Jesus amava todas as pessoas e ele ainda ama. Eu acho que ele tinha um senso de humor que eu posso apreciar, porque ele sabe que eu já tenho o dom das pedras preciosas no fundo do meu coração, a memória e a experiência que ninguém pode tirar de mim. E eu estou bem com isso. Mas aqueles que roubaram e pegaram as minhas pedras preciosas, no processo podem não perceber que acabaram de ser abençoados e tocados por Deus, porque eu acredito que tudo tem energia e emite energia, e eles levaram para suas vidas algo extraordinário, uma manifestação especial do amor de Deus que eles nem conhecem. Eu não posso prever o que vai acontecer, mas nada que Deus faz é desperdiçado. Eu penso acima da dádiva das pedras preciosas e das novas amizades naquele dia na casa do Micael. Eu estou dando risada porque isso é justo. E como também eu experimentei a dádiva imerecida da generosidade de Deus através dos seus filhos. De alguma forma, eu acredito que eles me presentearam e me abençoaram de tal maneira que cresceu em meu coração o mesmo Espírito. E eu posso dizer, Deus abençoe aqueles que possuem essas pedras preciosas. Deus trabalha nos bastidores. Que o seu amor e energia os atraiam a Ele de maneira incrível, como Ele nos atraiu. A história ainda não acabou, só ainda não sabemos o final. Eu só sei que eu sou abençoado. Esse é um testemunho de Linda Stevens. Quando eu estava embrulhando as pontas soltas e pegando esse livro pronto para publicar, eu tive alguns encontros, incluindo cerca de 100 pedras preciosas que apareceram novamente na nossa casa durante uma tarde, durante as quais eu percebi que estava deixando um tópico muito importante de fora desse livro. Na noite seguinte, eu tive um sonho simples que ilustrou o ponto e me confirmou que esse capítulo precisava ser escrito.
O sonho é o seguinte: eu estava no corredor de uma escola ou faculdade e vi outro aluno passar com uma sacola plástica do tamanho de um galão, cheio de pedras preciosas. E quando eu falo de pedras preciosas, eu não estou falando de 2 milímetros de tamanho. Muitas dessas pedras preciosas eram pelo menos de 1 polegada ou 2 de comprimento. Uma joia em particular, uma espécie de pedra em forma de lágrima, era enorme, quase do tamanho de uma caneca de café. Eu olhei para a bolsa e pensei comigo mesmo: por que ele as compra desse tamanho e eu não? No sonho, também percebi que isso estava se tornando um fenômeno mais comum, tanto que pessoas aleatórias estavam andando em público carregando essas pedras preciosas, e nada de estranho era pensado sobre isso, menos eu. Eu podia sentir um pouco de ciúme e decepção no meu próprio coração, e eu reconheci que, embora eu não quisesse que o outro aluno não tivesse as pedras preciosas, eu gostaria muito de ter uma desse tamanho para mim. E com isso, o sonho acabou. O sonho em si me mostrou 3 coisas. Em primeiro lugar, estamos todos ainda em processo de aprendizagem. Nenhum de nós tem tudo isso descoberto nesse momento, e a verdade é que provavelmente nunca o teremos. Em segundo lugar, tenho sentimentos em torno dessa manifestação que eu preciso investigar, mais especificamente o ciúme e a decepção. O terceiro entendimento que esse sonho me trouxe é que foi como uma confirmação. Se eu estou lidando com essas coisas e elas estão aparecendo na minha casa, quanto mais os outros podem passar por isso também, quando estão apenas vendo de longe. A primeira vez que eu vi pedras preciosas caindo, a minha mente ficou deslumbrada. A segunda e a terceira vez, um pouco menos. Porém, cada vez depois disso, o meu nível de fé em relação a essas manifestações aparecerem só aumentou. Mas apesar disso, até hoje eu ainda luto com a incerteza se elas realmente aparecerão e se Deus realmente quer que elas se manifestem para mim de forma pessoal, em vez de acontecer como acontecem com os grupos de pessoas quando nos reunimos e aparecem em grande quantidade as pedras. Eu encontrei pedras preciosas tantas vezes, tanto com as outras pessoas quanto sozinho. Mesmo que pode ser surpreendente para alguns me ouvir compartilhar isso, mas eu estou sendo honesto e totalmente transparente quando eu digo isso. Por favor, entenda o meu coração. Eu não digo isso para menosprezar ninguém ou para parecer desprivilegiado, quando eu percebo que muitos fariam grandes esforços apenas para ter as experiências que já tive até hoje. Não, a razão pelo qual eu compartilho isso é porque acredito que outras pessoas possam ter pensamentos e sentimentos semelhantes e precisam ouvir honestidade direta sobre essas questões emocionais e as lutas pelas quais eu passei nesse processo. Deixe-me apenas dizer que eu acho perfeitamente normal que tenhamos dificuldade quando vemos Deus abençoar os outros de alguma forma, mas não temos essa mesma experiência. Muitas vezes pode parecer que Deus gosta mais de outra pessoa do que de nós, ou que outra pessoa tem alguma conexão especial com Deus que nós não temos. Mas eu quero dizer para você, a boa notícia de Jesus é que não há mais conexões especiais. Deus não considera uma pessoa mais valiosa do que outra. Somos todos preciosos aos seus olhos. No entanto, alguns têm as pedras preciosas e outros não. Por isso é difícil ver experimentalmente como isso pode ser verdade. Vamos dar uma olhada
em algumas passagens da Bíblia e ver o que ela diz sobre isso. Em Atos 10, do versículo 34 e 35 diz: Então Pedro começou a falar: Agora percebo como é verdade que Deus não mostra favoritismo, mas aceita de todas as nações aquele que o teme e faz o que é certo. Ele não tem favoritos. Se ele tivesse, então ele seria culpado de discriminar e seria ele próprio um juiz com maus pensamentos, o que é impossível de acontecer. Em Mateus 5:45 diz: Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Em outras palavras, se Deus não vai ser exigente sobre quem Ele permite que experimente o sol e a chuva, então por que Ele discriminaria sobre as outras coisas, incluindo os sinais e as maravilhas? Eu conheço pessoas que não são seguidoras de Jesus e que até viram pedras preciosas aparecerem para eles. Eu acredito que nos momentos em que algumas pessoas têm uma experiência e outras olham desejando e esperando por essas mesmas experiências, existem alguns mecanismos que nos ajudarão a ter esses encontros por nós mesmos. Eu abordarei isso em um capítulo futuro, intitulado Como posso fazer isso acontecer? Mas eu quero ver a parte do que Deus está fazendo quando parece que Ele está nos ignorando em escolher outra pessoa. Então vamos continuar. A verdade é que Deus não escolhe alguns e ignora outros, como nós podemos pensar. Mas sim, Ele tem um plano e um propósito com um objetivo, que está baseado em como Ele estabeleceu as leis da criação. Isso requer a nossa ajuda para que elas aconteçam na Terra. A principal razão pela qual eu entendo que Deus faz com que as pedras preciosas apareçam para alguns e para outros não, é porque Deus usa precursores para liberar alguma coisa nova do reino dele sobre a terra. Esses precursores são essencialmente os primeiros semeadores da glória, e à medida que absorvem o calor dos reinos demoníacos e das outras pessoas que os demônios usam, eles semeiam as sementes da glória com a qual Deus os presenteou. À medida que essas sementes crescem e dão frutos, e mais fé é liberada por meio dessas experiências, mais pessoas começam a experimentar a manifestação, até que se torne comum no corpo de Cristo. A salvação pela graça foi trazida de volta ao corpo de Cristo dessa maneira. O batismo do Espírito Santo e a operação dos dons do Espírito foram restaurados ao corpo de Cristo de uma maneira semelhante. O milagre do pó de ouro e o milagre das pedras preciosas também aconteceram dessa maneira. Na verdade, nem me considero um precursor no verdadeiro sentido da palavra. Por isso, vem acontecendo publicamente no corpo de Cristo há quase 10 anos, no momento em que escrevo isso. No entanto, com toda honestidade, provavelmente faço parte de uma segunda geração daqueles que estão antecipando esse sinal espiritual de que Deus está liberando em maior medida sobre a terra. Está chegando um dia em que essa manifestação abençoará lares em todo o mundo, a ponto de se tornar normal que as pedras preciosas se manifestem, e anormal se elas não acontecer. E Deus planejou isso. O milagre do pó de ouro e o milagre das pedras preciosas também aconteceram dessa maneira. Até então, no entanto, cada um de nós deve aprender a reconhecer e abordar os problemas do coração que surgem à medida que buscamos a experiência desse dom
que é um presente do céu. A maioria dos problemas do coração surgem de lugares de feridas e de quebrantamentos internos, assim como de crenças incorretas que temos sobre Deus e sobre nós mesmos. Para lidar com esses sentimentos, devemos entender de onde eles vêm. Então, eu vou olhar para a dúvida e a incredulidade, o ciúme e a decepção como os principais problemas cardíacos que surgem dessa manifestação, e vamos ver também como vencê-los. Na raiz da dúvida e da incredulidade está uma questão de identidade. Quando chegamos a uma compreensão mais profunda de quem Deus nos criou para ser, que Deus soprou do seu Espírito na terra, moldada, e nos criou, e que somos feitos à imagem dele, essencialmente como mini-deuses projetados para espelhar a divindade dele, nós então entenderemos o quanto Deus nos ama e nos valoriza. E como ele pode não amar? Se realmente entendêssemos o que significa sermos feitos à imagem de Deus, não teríamos dúvidas sobre questões como se Deus quer que experimentamos esse milagre de pedras preciosas ou não. Nós entenderíamos que Ele nos presenteou com um poder criativo e Ele quer que nós usemos essas habilidades para transformar a terra. Quando nós estamos com dúvida, é porque realmente não entendemos a nossa identidade como filhos de Deus e que Deus está nos treinando para governar e reinar com Ele. À medida que crescemos na compreensão, na forma como Deus está nos fazendo crescer e amadurecer, será impossível que a incredulidade permaneça. Embora a dúvida seja uma questão de identidade, na raiz dos ciúmes e da decepção está a questão do amor. Quando nos sentimos não amados por Deus, o ciúme e a decepção podem ser como uma porta aberta para ser plantada em nossos corações. À medida que nos aprofundamos na revelação de que Deus nos ama verdadeiramente e incondicionalmente, mesmo que estejamos lutando com esses sentimentos, nós começaremos a nos estabelecer mais dentro de nós mesmos. Embora as questões possam não estar totalmente resolvidas em nossos corações, seremos capazes de entregar esses sentimentos para Deus e liberá-los para Ele, deixando que Ele purifique as nossas emoções, que somente Ele pode fazer. Quando isso acontecer, poderemos fazer como a Bíblia diz: preferir uns aos outros do que a nós mesmos em nossos corações, regozijando-nos com aqueles que se regozijam. Isso está escrito em Romanos 12. Embora possa ser fácil dizer isso e soar bem escrito no papel, pode ser difícil fazer essas coisas na realidade. Em uma reunião de pedras preciosas que realizamos, apareceu uma grande pedra preciosa roxa que eu encontrei. Essa foi a primeira grande joia que apareceu na nossa casa, e a única a aparecer durante as festas das pedras preciosas. Ela veio com uma configuração de prata já anexada a ela. Mostrei a algumas pessoas e, sem perceber o que havia acontecido, entregaram para outra pessoa. Eu não falei nada naquele momento, o que depois, em retrospectiva, isso me mostrou que eu deveria ter feito algo e que aquele indivíduo fez um anúncio para toda a sala sobre como essa joia significava algo para eles, algo de Deus, e como eles iriam entregá-la a outro ministério. Em algum lugar, por causa de alguma perda que o ministério experimentou.
Eu vou ser honesto, eu sofri com isso o resto daquela noite e eu tive muita dificuldade em lidar com isso. Depois de uma série de contratempos, sobre os quais eu acho que todos os envolvidos foram muito gentis, e eu só posso esperar que eu tenha sido também, eu recebi a pedra preciosa de volta e aquele ministério ainda foi abençoado com várias outras pedras, mas havia uma questão real de raiva que eu não estava conseguindo lidar muito bem naquele momento. Se o solo do coração estiver mal cuidado, eventos como esse podem permitir que sementes de ciúme e decepção se espalhem. Se não forem atendidos, esse ciúme e decepção crescerão a alturas impressionantes e certamente darão frutos. Mas esses frutos só envenenarão ainda mais o hospedeiro e aqueles ao seu redor. Além disso, os demônios encorajarão o crescimento dessas sementes. Eles, por suas próprias escolhas, foram cortados do fornecimento de energia de Deus no céu. Para se tornarem poderosos, eles devem roubar o nosso poder, a nossa energia. E eles são especialistas em criar métodos que nos derrubam, enquanto eles sugam a energia das nossas almas. Uma das principais maneiras de fazer isso é sussurrando mentiras no ouvido das pessoas, colocando cada um de nós no caminho errado. À medida que continuamos nesse caminho, eles são capazes de degradar as nossas identidades e roubar mais ainda o nosso poder. Acreditar que eles são, na verdade, os seus próprios pensamentos quando não são. Eu listei algumas das principais mentiras que o inimigo tentará nos dizer em relação a essa manifestação, e assim também como essas mentiras atacam o nosso próprio ministério e a nossa fé. São pensamentos como: Deus não acha que você deve ganhar isso, esse presente, que você não é puro o suficiente para ter essa manifestação acontecendo, que Deus vai fazer isso por alguns, mas que Ele nunca vai fazer isso por você, que Deus só escolhe alguns especiais para esse sinal milagroso. Todas essas mentiras podem se firmar quando começamos a dar lugar a elas em nossos corações. Mas eu quero dizer algo para você. Pare já com esses pensamentos. A qualquer momento, você começará a deixar sua mente vagar por esse caminho, e isso só levará você a mais decepção. Não abra o seu coração ou mente para tais conversações, pois elas são simplesmente e apenas mentiras demoníacas destinadas a mantê-lo bem longe dos dons que Deus lhe deu, como seu direito de primogenitura. Sim, milagres como pedras preciosas são direitos seus. Você é um filho de Deus. Nenhuma outra razão é necessária. Como filho ou filha do Rei, do universo, tudo o que ele tem é seu também. É importante guardar o seu coração e os seus pensamentos, levando cativo todo pensamento que não vem de Deus. Se não estiver de acordo com a verdade, então há uma boa chance de que não foi o seu pensamento começando. Isso pode ser um sussurro demoníaco tentando plantar sementes de corrupção. Se você não considerar esses pensamentos, essas sementes morrerão imediatamente e não chegarão ao ponto de serem plantadas, e então não darão frutos negativos. Enquanto todos nós precisamos estar vigilantes, eu quero lembrá-los de que não sou de forma alguma perfeito e nem cheguei de forma completa aqui. Às vezes ainda luto em algum lugar de dúvida e incredulidade, luto contra o ciúme, a decepção. Houve várias ocasiões no ano passado em que eu encontrei uma única pedra aqui ou ali, onde ninguém mais poderia estar por perto. Recentemente, parece que as pedras preciosas têm aparecido mais
ao redor da minha enteada e das filhas dela, do que perto de mim e da minha esposa. E nós vivemos todos na mesma casa. Na verdade, quando a minha enteada morava em outro lugar, a família dela tinha pedras preciosas aparecendo quando eu e a minha esposa ainda não tínhamos essa manifestação. E fomos nós que organizamos todas as festas de pedras preciosas em primeiro lugar. Para ajudar com essas questões do coração, eu aprendi o que eu chamo de oração de 1 minuto, que eu considero muito útil quando as emoções indesejadas e negativas borbulham dentro de mim, me fazendo me sentir incapaz de controlar o que eu quero liberar. Eu forneço um pequeno texto modelo abaixo desse livro, mas ele pode ser alterado de acordo com a necessidade do indivíduo que está orando. Funciona melhor se você escolher uma emoção de cada vez e orar por ela, até que a emoção, o sentimento, não esteja mais presente. Então você pode passar para o próximo sentimento, até que não haja mais nenhum sentimento negativo. A seguir, eu vou citar o exemplo da oração de 1 minuto como exemplo do ciúme, mas você pode colocar os sentimentos que você detectar. Pai Celestial, eu te peço agora, eu não quero mais sentir o sentimento do ciúme. Eu te dou todo esse sentimento do ciúme e te peço para curar cada ferida e cada lugar ferido que causou esse sentimento. Em seu lugar, eu peço que você me dê alegria. Essa é uma emoção positiva, contrária do ciúme. E eu recebo isso agora pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então você percebe que essa oração é muito simples e é como se fosse uma oração de troca, onde você troca o sentimento negativo pelo sentimento positivo. O Espírito Santo vai te conduzir conforme você necessitar fazer essa oração. Eu usei essa oração mais vezes do que eu posso contar, e eu considero que ela é altamente eficaz. Às vezes eu posso ter que orar algumas vezes pela mesma emoção, pelo mesmo sentimento negativo, mas é especialmente útil quando surge uma lembrança que me irrita ou me entristece, ou quando eu sou totalmente destruído por algum evento atual da minha vida, que nesse caso é o sentimento negativo trazido pela manifestação da pedra preciosa. Por favor, não me interpretem mal ao escrever esse capítulo. Eu realmente amo quando Deus nos envia as pedras preciosas e eu tenho grande prazer nisso, assim como quando eu experimento o amor de Deus no meio de tudo isso. No entanto, às vezes eu me sinto um pouco como o pai em Marcos 9, versículo 24, que clamou a Jesus: ajude-me a vencer a minha incredulidade. Eu reconheço, infelizmente, que a decepção é um traço comum em toda essa experiência, já que até as minhas postagens nas mídias sociais mostram muito disso, onde pessoas que desejam que elas também possam experimentar isso. O meu propósito de compartilhar isso é para que todos possam alcançar um estado emocional mais saudável em relação às pedras preciosas. E não apenas isso, mas fornecer ferramentas práticas para chegar a esse lugar, como por exemplo essa oração que eu compartilhei acima. Outro método que uso com situações como as descritas anteriormente é abordar não as emoções, mas as crenças errôneas que eu tenho mantido por causa de tal situação. Para explicar melhor, em qualquer circunstância em que eu esteja magoado, irritado
ou chateado por algo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, provavelmente há uma crença consciente ou subconsciente que eu tenho que não é preciso estar lá. E essa crença, ela me leva a expectativas irreais de Deus, me fazendo ficar chateado. Todos nós temos essas crenças, mas nem todos sabemos o que fazer com elas. Falando por mim mesmo, eu começo a me forçar a ter uma perspectiva mais precisa sobre a situação. Eu começo me fazendo perguntas. Por que eu me sinto assim? Quais são as crenças erradas que eu tenho que estão causando isso? Então, depois de identificar as crenças erradas, eu começo a substituí-las, bombardeando-me verbalmente com crenças e ideias que eu acho que mostram com mais precisão as verdades sobre tal situação. Para mim, isso geralmente parece como citar versículos da Bíblia em voz alta para mim mesmo e falar sobre os problemas em questão. Eu acho que isso funciona bem para mim e me ajuda a me alinhar com as verdades de Deus sobre tal situação. Mas não é a única maneira de fazer isso. E esse método pode não funcionar bem se alguém não tiver um alto nível de lembrança das Escrituras. Mas, ainda assim, eu recomendo muito que você tire um tempo para pesquisar os versículos da Bíblia que vão te ajudar a esclarecer os processos mentais e a ajudar a colocar sua mente no caminho certo. Vale muito a pena. Esse processo pode precisar ser repetido mais de uma vez, porque é um ato que está substituindo as crenças subconscientes anteriores, especialmente as antigas crenças que foram mantidas por muito tempo e estão muito enraizadas. No entanto, independentemente de quantas vezes for necessário, esse método produzirá muitos resultados. No final, eu os encorajo a não deixar que as dúvidas, ciúmes, incredulidade, desapontamento ou qualquer outro sentimento ou crença o impeçam de buscar a vontade que Deus tem para você com esse sinal milagroso. Eu tinha ouvido falar disso e pedi a Deus para fazer isso por mim, por quase 8 anos antes que eu experimentasse isso por minha própria experiência. Não estou dizendo que levará tanto tempo para você, e eu oro para que isso não aconteça, mas saiba que mesmo que você não veja frutos imediatos, eu aconselho a você a permanecer nisso em oração, desejando isso, porque Deus é um Deus bom e Ele dá bons dons gratuitamente a quem lhe pede.